Olá, turma. Bom, hoje, né, a gente vai dar continuidade à explicação do capítulo 4. Quero dizer a vocês que nós não vamos concluir esse capítulo ainda essa semana, porque esse capítulo é muito longo. Então, eu ainda dividi esse capítulo, certo? Hoje, nós vamos dar continuidade aí na página 66. Onde fala sobre a exploração de diamantes. Na região de Minas Gerais, não foi só encontrado o ouro, certo? Foi encontrado também os diamantes na atual cidade de Diamantina, na região de Minas Gerais, no ano de 1729. E a coroa portuguesa, já tendo tido muitos problemas quando foi encontrado o ouro na região, inclusive existiu até a guerra, né, a guerra dos Emboabas, entre os portugueses, forasteiros e os paulistas, para deterem o monopólio da extração do ouro. Os portugueses não quiseram correr esse risco de enfrentar uma nova guerra por conta da extração do diamantes. Então, automaticamente, a coroa portuguesa tomou algumas medidas para evitar, né, que os diamantes eles fossem buscados por outras pessoas, né, outras pessoas buscassem o monopólio dessa extração, dessa pedra. As medidas adotadas pela coroa portuguesa imediatamente foi que as terras nas quais foram encontradas diamantes foram demarcadas. Então, houve uma demarcação de terra, certo? Para que a coroa portuguesa ela pudesse controlar a exploração do diamante. Foi criado também na região onde foi encontrado o diamante, o distrito diamantino, certo? E ele foi isolado do restante da capitania de Minas Gerais, para evitar a entrada de forasteiros em busca da extração desse diamante. Os mulatos, né, e os negros livres foram expulsos daquela região, da região de Diamantina, do distrito Diamantina, onde se encontrava o diamante, para evitar que ocorresse o contrabando dessa pedra preciosa. E o sistema de datas, né, foram substituídos pelos sistemas de contratos de monopólio, que no caso, o que era esse sistema de datas? As datas eram pedaços de terras, certo? Que era entregue àquela pessoa que fosse explorar o ouro. E ele iria ali pagar os impostos. É bem parecido, só que aí houve alguns erros nessa distribuição de datas. Então, ao invés de repartir a terra em vários pequenos lotes, né, que eram chamados de datas, então as terras foram demarcadas em um grande lote e foram feitos contratos. Então, aquele que quisesse explorar o diamante no distrito diamantino, então tinha que assinar o contrato juntamente com a coroa portuguesa, onde nesse contrato, estava estabelecido também os impostos que eles tinham que pagar, que eram aqueles mesmos impostos que eram cobrados pelo ouro. Só a única coisa que não acontecia era a transformação do diamante em barra, né? Que no caso eles iriam perder muito, porque o que valia mesmo é aquela pedra para poder ser transformado em joias. Então, não existia a transformação em barras, mas era cobrado o quinto, certo? A coroa recebia todas as pedras na casa de captação, aliás, na casa de fundição, para que
fosse retirado a quinta parte do diamante, certo? E todos aqueles que queriam, no caso, extrair, que recebiam o contrato de monopólio de extração do diamante, eles eram vigiados por funcionários da coroa, para que não houvesse o contrabando. Então, assim, a região de Minas Gerais, ela foi muito rica, né, na extração de metais e pedras preciosas, no caso, o ouro e o diamante. Agora a gente vai falar da sociedade mineradora, né, a sociedade que foi se formando ali em Minas Gerais, buscando a extração do ouro e do diamante. A sociedade mineradora foi bastante mista, foi composta por artesãos, certo? Ou seja, pessoas, né, que fabricavam objetos, produtos para serem comercializados ali na região, profissionais liberais, formados por profissionais liberais, como advogados, dentistas, entre outros profissionais, médicos também, funcionários da coroa, que eram aqueles funcionários que trabalhavam para a coroa portuguesa para poder fiscalizar a região das minas, para evitar o contrabando, e também foi formada por escravos que trabalhavam para os mineradores nas minas, tanto de diamantes como também de ouro, e formado também por ex-escravos, escravos que tinham ganho a liberdade, tinham comprado a liberdade, e que estavam ali em Minas Gerais tentando conseguir sobreviver, né? E também era composta pela elite, ou seja, pelas pessoas ricas. Os artesãos, profissionais liberais, os funcionários da coroa, vamos dizer que eram aquelas pessoas de classe média, certo? E tínhamos a classe alta, né, que é a burguesia, a elite, as pessoas mais ricas, que eram os proprietários de grandes lavras, que constituíam um grupo social privilegiado na região. Esse pequeno grupo possuía um amplo poder econômico, influência política e muitos escravos, que eram contados na hora de arrematar as lavras, ou seja, as terras, certo? Tínhamos também na elite os altos funcionários da coroa, que também participavam dessa elite. Em geral, eram portugueses enviados para ocupar cargos importantes, como o de superintendente das minas e o de governador da região. E tínhamos também os grandes comerciantes, que por sua vez beneficiavam-se do monopólio comercial de alguns artigos na região mineradora. Em muitos casos, o comércio era muito mais rentável do que a exploração mineral, porque chegou a um certo ponto que foi ficando, o ouro e o diamante foi ficando escasso, foi ficando mais difícil de ser encontrado. Então, esses comerciantes conseguiram enriquecer muito mais rápido, fortalecer cada vez mais a sua economia, vendendo produtos, do que os mineradores tentando ali encontrar o ouro. E também tínhamos na sociedade, né, como eu já falei anteriormente, os escravos africanos, que esses escravos, eles quando chegavam, certo, no Brasil e também em Minas Gerais, porque também nós tivemos escravos africanos trabalhando na plantação da cana-de-açúcar, no Nordeste brasileiro. Quando chegavam ao Brasil, eles eram divididos em escravos domésticos, que eram aqueles escravos que eram destinados para trabalhar nas casas dos seus donos, certo? Homens, mulheres. Tínhamos os escravos de ganho, que eram aqueles escravos que vendiam produtos nas ruas, nas feiras, para os seus donos, vendiam quitutes, né, doces. E também tínhamos os escravos de aluguel, que, no caso, o proprietário de escravo, que tinha muito escravo, tinha escravo sobrando, muitas vezes ele alugava
o seu escravo para outras pessoas, para prestar serviço para outras pessoas, certo? Então, os escravos africanos aqui no Brasil, no período colonial, também no período ali na região de Minas Gerais, no período ourífero, né, foi dividido dessa forma, em escravos domésticos, escravos de ganho e escravos de aluguel. Aí, a gente falando assim, parece que esses escravos, eles aceitavam essa dominação, né, essa escravidão numa boa. Mas não, os negros cativos, eles lutavam, eles tentavam resistir contra a escravidão, é tanto que eles organizavam rebeliões, violência, eles praticavam violência contra os senhores, ou seus representantes, né, no caso os capatazes, aqueles que vigiavam ali eles na senzala. Eles também formavam quilombos, onde eles podiam fugir para esses quilombos e lá eles ficavam protegidos, né? E também as mulheres, muitas vezes, praticavam o aborto para não ver seu filho, sua filha se tornar também escravo, sofrer os maus tratos. Eles também, muitas vezes, colocavam fogo nas plantações dos seus senhores, para fazer com que esses senhores perdessem plantações para que eles não trabalhassem, certo? Então, assim, eles eram escravos, porém, eles tentaram por várias vezes, fugir dessa escravidão, né? Lutar contra essa escravidão, certo? Voltando aqui para o assunto, aí, a parte religiosa, né, a religiosidade popular na colônia, ali em Minas Gerais, certo? A religião e a religiosidade no Brasil colonial foi bastante diferente daquelas que existiram na Europa. A Europa foi marcada pela religião católica e a protestante. Porém, o Brasil, no período colonial, e que se estende até hoje essa característica, ela é composta pelo sincretismo religioso, ou seja, pela mistura, né, de crenças, de religião, no caso, o catolicismo, a religião indígena e a religião africana. Inclusive, na época, ali em Minas Gerais, no período ourífero, aliás, em todo o Brasil, a única religião permitida era a católica, certo? O Brasil não era laico, as pessoas não eram livres para se manifestar religiosamente de acordo com sua crença. Elas só podiam se manifestar dentro da religião católica, dentro do catolicismo. E uma forma dos indígenas, e principalmente dos escravos que ali viviam em Minas Gerais, para celebrar a sua religião, né, para dar continuidade à sua crença religiosa, foi fazer essa mistura, introduzir a sua religião africana, dos índios, dentro das práticas do catolicismo. E foi aí que se formou o chamado sincretismo religioso, né, a união. Hoje ainda existe, e hoje as pessoas, o Brasil é um Brasil laico, o Brasil é um Brasil livre, em que as pessoas elas podem escolher e podem se manifestar religiosamente da maneira que acreditam, certo? Mas na época, em Minas Gerais, o sincretismo religioso foi uma forma encontrada pelos escravos e pelos indígenas para poder manter viva as suas crenças, a sua religião. E no caso das manifestações do catolicismo, ali em Minas Gerais, veio da Europa, né, as chamadas Irmandades Leigas, que foram associações de caráter católico e urbano, ou seja, que aconteceu ali nas cidades mineiras. Essas irmandades surgiram na Europa lá no período medieval e chegaram ao Brasil junto com a colonização. Essas irmandades assumiram um papel de destaque na sociedade mineira, principalmente no século XVIII, quando os
Os jesuítas, né, foram expulsos. As irmandades organizavam festas de devoção ao santo padroeiro. Então, essa cultura de que nós temos hoje, das cidades, dos municípios terem a festa do santo padroeiro, do seu santo padroeiro, veio desse período, lá do século XVIII, certo? Com as irmandades leigas, que foram grupos, associações de pessoas que vieram da Europa e criaram aí a festa do padroeiro, escolheram um santo para cada cidade, e passaram anualmente a fazer festas para esse padroeiro. Tinha o intuito também, essas irmandades, de fazer arrecadações financeiras, certo? E nós temos até hoje. E tivemos também aí, introduzida em Minas Gerais, dentro dessas festas de padroeiro, as chamadas congadas, que essas congadas eram uma festa lá do continente africano, certo? Mais especificamente da região ali do Congo, na África, onde os africanos, eles tinham eu posso dizer, o hábito, né, de sair às ruas, dançando, tocando tambores, reverenciando os seus deuses, certo? E para que eles não deixassem de fazer isso aqui no Brasil, no século XVIII, então, como na festa do padroeiro tinha a procissão, então foi o que os africanos, né, eles introduziram dentro dessas festas, as congadas. Eles iam à frente, ou no meio ou atrás das procissões, tocando tambores e dançando, festejando, certo? Para reverenciar, para manter viva a sua crença religiosa dentro do próprio catolicismo. Para vocês verem aí como foi introduzido o sincretismo religioso aqui no Brasil. Também na região de Minas Gerais aconteceu um movimento, certo, artístico, que vocês inclusive já estudaram no primeiro ano, que foi chamado Barroco Mineiro, certo? O Barroco, ele já existia na Europa, certo? Foi um movimento cultural e artístico que surgiu na Europa no final do século XVII, né, e se espalhou-se pela América, com a colonização ibérica. A arte barroca, fortemente ligada ao catolicismo, priorizava as emoções e os sentidos humanos, o que deu origem a obras grandiosas, caracterizadas principalmente pelas formas, curvas, expressões faciais, né, e pelos detalhes, pela fusão, pela união de características europeias e brasileiras. O barroco mineiro adquiriu características próprias, né, que diferenciavam do barroco europeu, por exemplo. O barroco europeu, coloquei aqui até uma foto para vocês, pronto, essa obra aqui, esses desenhos, né, essas esculturas, vocês podem observar que a cor totalmente dominada, que domina aí, né, que prevalece é o dourado, é uma característica do barroco europeu. Porém, aqui no Brasil, houve uma mistura de cores, certo? O dourado permaneceu nas esculturas, nas pinturas, porém, os artistas mineiros, brasileiros, eles introduziram outras cores, as cores que identificavam o Brasil, né? O verde, o azul, o vermelho, dentro do barroco, que por isso que foi chamado barroco mineiro, por sua característica própria, a diversidade de cores. O barroco mineiro, para as esculturas, foi utilizada a pedra-sabão, certo? Pelo escultor Antônio Francisco Lisboa, né, o Aleijadinho,
que aqui, ó, algumas peças dele, certo? Como vocês observam, peças voltadas para a religião católica, né? A imagem de Cristo, santos, entre outras imagens, anjos, e foi tudo feita com a pedra sabão. E nós tínhamos também o outro artista, né, o Manuel da Costa Ataíde, mestre Ataíde, que no caso ele ficou bastante conhecido por suas pinturas, né, as tintas, o colorido de suas tintas, como vocês já observaram aqui na imagem desse teto. Não dá para ver bem, mas vocês podem observar que tem várias cores que foram colocadas, né, no teto dessa... No caso aqui, perdão, aqui não é uma igreja, aqui foi uma casa da coroa, de funcionários da coroa, lá em Minas Gerais. Então, no teto, vocês observam várias misturas de cores. O dourado continua existindo, porém, a mistura de cores. Tintas diversificadas que o mestre Ataíde usou. E que, no caso do Aleijadinho, as suas obras até hoje existem, né, essas pinturas também do mestre Ataíde, você chegando em Minas Gerais, você vai poder observar, principalmente dentro das igrejas, certo? Que são bastante valorizadas, não só no Brasil, mas também na Europa. E, gente, a gente encerra por aqui a aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido, certo? Não vou concluir o capítulo hoje, porque senão vai ficar muito extenso. Eu acho melhor continuar dividindo. Na próxima aula, a gente encerra a explicação desse capítulo 4, tá certo? Qualquer dúvida, só é me procurar. Estou à disposição de todos. E podem ler também no livro, certo? Deixa eu olhar aqui a página. É da página 68 a 71, tá certo? Podem procurar a mim se ficou alguma dúvida. Tchauzinho.